Olá, eu sou Milho, o Onca. Milho, que no primeiro vídeo da semana já começa com polêmica. O Onca, por que polêmica? Porque vamos falar sobre o que tá acontecendo em torno de toda essa história do tal de Dudu Camargo, que eu não sei nem se eu deveria falar sobre isso, mas tem uma coisa sobre isso que eu quero falar, então eu preciso fazer um vídeo sobre isso. E ainda temos outras polêmicas acontecendo em escolas, que envolve escola e suicídio. O negócio é pesado. Vamos ao vídeo. Primeiramente eu vou falar sobre esse assunto que está sendo polêmica há pelo menos 2 semanas, né? A semana passada e essa, que é sobre o tal de Dudu Camargo, que aliás eu só vim saber quem é por causa dessa polêmica, o que eu não sei se é bom para a carreira dele ou ruim, mas enfim, apareceu em todas as redes sociais, na TV, todo lugar tinha alguém comentando sobre isso. Se você não sabe o que aconteceu, o Dudu Camargo é um apresentador de um telejornal do SBT e esteve no programa Silvio Santos junto com ele, com a Maísa, enfim, o Silvio Santos, né, que você deve saber quem é, eu imagino, fez uma piadinha lá, sabe essas piadinhas de tiozão falando que, nossa, né, vê um casalzinho, um menininho e uma menininha e acha que os dois têm que namorar e fica fazendo brincadeira sobre os dois namorarem? Pois é, coisa que acontece na vida. Provavelmente você deve ter um tio, algum parente que já fez esse tipo de brincadeira com você, ou você viu algum parente seu fazendo esse tipo de brincadeira com alguém. Pois é, o Silvio Santos fez isso na televisão e a Maísa respondeu com algumas verdades na cara desse tal de Dudu Camargo, falando que ele não fazia o tipo dela, enfim, deu um fora nele, né? Porque assim, existem duas maneiras de você falar verdades pra uma pessoa. Por exemplo, a pessoa chega perto de você e fala: nossa, o que você achou dessa roupa? Fiquei bonito? Aí tem a primeira forma de falar a verdade, que a pessoa vai dizer: nossa, que bosta de roupa, olha que merda, você tem tanta roupa legal, você vai usar esse lixo? E tem também a outra forma de falar a verdade, que a pessoa pode dizer: olha, pensando bem, essa camisa não combinou com essa calça, sabe? Você tem combinações melhores no guarda-roupa que talvez fique mais legal ainda do que essa. A Maísa usou a primeira forma de falar a verdade, o que por muitos aí foi interpretado como grosseria. Eu só achei que ela falou a verdade ali, tipo, doa quem doer, mas falou a verdade, foi sincera, que o cara não faz o tipo dela, que ela achava dele realmente, e pronto, né? Ela não quis aí dar uma enfeitada na resposta. Mas isso acabou gerando a primeira polêmica, que foi o quê? Em seguida a tudo isso, o Silvio Santos fez uma brincadeira ali, sugerindo que o Dudu Camargo seja gay, né? Até por um vídeo aí que tem na internet, enfim, eu não sei exatamente do que se trata, mas foi isso que ele insinuou. E a polêmica, que deveria ter acabado aí, continuou ao longo da semana, porque aparentemente esse tal de Dudu Camargo se sentiu ofendido por ter levado um fora e por ter sido aí chamado de gay. Em consequência disso, ele acabou indo no programa da Sônia Abrão, que eu também acho que você sabe quem é, que é uma repórter, uma jornalista que faz um programa onde ela fala aí notícias também, tipo a gente faz aqui no YouTube, só que ela faz na TV, e com tragédias e coisas que estão acontecendo de pessoas famosas, enfim. Pra provar que é hétero, ele foi lá e deu um selinho nela, o que eu não sei se prova muito se a pessoa é gay ou hétero, dá um selinho em alguém, né? Hebe Camargo já deu selinho em várias mulheres e vários homens, Silvio Santos já deu selinho em homens e mulheres, e nem por isso a gente fica, nossa, como o Silvio Santos é gay. Bobeira, né? Enfim. O que poderia ter terminado aí novamente, sabe? Tinha acabado aí, já tava bom, a polêmica ia simplesmente se dissipar nos dias seguintes e assumir. Mas não, o sujeito acabou indo em outro programa de televisão, programa Pânico. Eu não vi o que aconteceu lá no domingo, eu só vim assistir depois na internet o que aconteceu, porque o povo tava falando, deixa eu ver o que aconteceu aqui, que não é possível que tenha tanta gente falando disso, e né, deve ter acontecido alguma coisa realmente estranha. E realmente as imagens são bem bizarras, né? Meio que uma forçação de barra pra provar que o menino era hétero. Tudo bem que o programa leva isso em tom de brincadeira, ele também deve ter levado em tom de brincadeira, mas assim como ele achou que poderia ser ruim ele ser considerado gay pela sociedade, né? A mesma sociedade acabou julgando algumas imagens desse programa como bizarras. E realmente tem algumas imagens bizarras que eu não vou mostrar aqui, mas você acha facilmente na internet, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição com a matéria sobre isso e você vai ver que realmente é bizarro. Nesse ponto eu comecei a pensar, mas que medo que esse menino tem de ser julgado como gay? O que tá acontecendo com esse rapaz? Qual o problema dele ser julgado como gay, né? Se ele for gay, se ele for hétero, se ele for pan, se ele for bissexual, se ele for, sei lá, assexuado, não importa pra ninguém, só pra ele, né? É uma coisa que só diz respeito a ele. Aí, a produção me deu uma luz, que a produção é sempre mais inteligente do que eu, né, produção? Porque eu só falo as bobeiras, ela fala as verdades. Enfim, ela falou, ó, Milho, como ele é um apresentador de um grande telejornal, né, apresentador de TV, no grande canal de televisão SBT, pode ser que ele esteja com medo aí de ser julgado pelas pessoas que assistem ao programa que ele apresenta
apresenta. Aí caiu a ficha, realmente pode ser, porque a sociedade ela julga, né? Ela julga pela etnia, ela julga por gênero, ela julga pelas coisas que a pessoa gosta, pelo que ela não gosta, pelo que ela tem, pelo que ela não tem, se ela é gay, hétero, pan, bi, assexuada, a sociedade julga. E realmente parece que esse é o medo dele, pelo menos é a única coisa que faz sentido pra mim. Que aliás, pra mim também nem importa se ele é gay, se ele é hétero, não importa nada disso, só desrespeita ele. Agora, saindo desse caso, tomando isso como base para um outro pensamento, que é o quê? Até que ponto você vai ter uma vida satisfatória fingindo viver uma realidade que não é a sua? Que é uma realidade que talvez você nem se sinta bem nela. Será que vai ser bom em algum momento você fingir ser alguém que você não é? Talvez até seja bom em alguns pontos, mas até quando? Será que vale a pena ficar tentando enganar os outros e tentando enganar a si mesmo só para agradar? É certo você não ser você mesmo. E isso eu nem tô falando de ostentação, né? De querer ostentar coisas que não tem. Eu tô falando de ser você, de dentro de você, da pessoa que você é. Vale a pena fingir ser outrem, né? Outro alguém? Eu acho que se você consegue sacrificar o fato de esconder quem você realmente é, tentando alcançar um outro objetivo, como por exemplo, sei lá, fama, dinheiro, um trabalho, amizades, enfim, né? Tem vários fatores que podem dar a ideia para uma pessoa tentar fingir ser outra pessoa, né? Ter uma outra personalidade, agir de um outro modo, que não é ela realmente. Mas tudo isso tem uma grande chance de dar errado e em algum momento você se vê vivendo em uma grande mentira e tudo desabar. O que eu acho que só vai começar a mudar quando as pessoas se conscientizarem de que ela não precisa mudar o jeito dela para agradar ninguém. Se ela é ela e tá dentro da lei, sabe? Não tá cometendo nenhum tipo de crime, não tem que ficar se deixando levar pelo julgamento dos outros. Tá, aí você pode ser adepto daquele pensamento de todo mundo julga todo mundo e isso nunca vai acabar. Então se todo mundo julga todo mundo e até você julga as pessoas, porque o seu julgamento sobre você mesmo não é maior do que o das pessoas sobre você mesmo. Por que as pessoas deixam quem julga ela aparentar ter mais razão do que ela mesma sobre ela? Você não precisa deixar de ser você, se não é crime, não precisa tentar ser uma outra pessoa para agradar ninguém. Eu, por exemplo, eu sou o Batman, eu não nego isso, eu não tenho medo de dizer para ninguém, acredita quem quiser. Agora, tirou toda a credibilidade do que eu tava falando, né? Faz a piadinha, acaba com o texto. Voltando ao caso do tal Dudu, olha como isso acaba se tornando aí uma grande bola de neve, né? As pessoas já estão julgando o fato dele fazer coisas para não querer ser julgado. Enfim, não tenha medo de ser quem você é. É isso que eu tinha que falar sobre esse assunto, ou que eu queria falar sobre esse assunto, que eu senti necessidade de falar isso em vídeo. Porque tava demais esse assunto. E aliás, ainda continua, né? Tem outras coisas acontecendo que eu não sei quando vai acabar essa grande polêmica. E só para continuar o vídeo com polêmicas, tem uma outra notícia que não deixa de ser tão bizarra quanto. Olha só essa matéria. Escola pede bilhete suicida como lição de casa e enfurece pais de jovens. Uma escola em Londres estava aí sugerindo que os alunos lessem o livro sobre Macbeth, ou a história de Macbeth, né? Que é uma história de Shakespeare, onde tem aí casos de suicídio nessa história. Não sei se você conhece ou não a história de Macbeth. Macbeth que fala, né? Baseado no suicídio que há nessa história de Shakespeare, a escola pediu como lição de casa que os alunos fizessem um bilhete suicida, com o que levou eles a se matar. Sabe 13 Reasons Why, que a menina gravou as fitinhas lá? Pois é, os alunos tinham que chegar em casa, escrever um bilhete de suicídio dizendo por que se matam. Olha que absurdo! É óbvio, cadê o setor de vai dar merda dessa escola? Não tem alguém que fala, não, eu acho que vai dar errado isso. Enfim, não tinha uma pessoa na escola pra pensar que poderia dar errado, o que é lógico enfureceu os pais. Inclusive teve uma menina que tinha um caso de suicídio na família, que acabou relembrando desses fatos que aconteceram na família dela, escrevendo esse bilhete de suicídio, ficou mal por isso. Olha que bizarro, né? Como que uma escola pede como lição de casa um bilhete suicida? Enfim, a escola recebeu tantas reclamações que ela teve que vir a público, aí emitir uma nota oficial e um pedido de desculpas oficial pela cagada. Imagina, aluno chega da escola, amanhã a lição de casa hoje tem que escrever um bilhete de suicídio. Por que a senhora acha que eu me mataria? Ou a mãe pega o filho escrevendo um bilhete de suicídio, imagina, vai achar que o moleque vai se matar. Como que ia ser a nota disso? Será que os motivos piores iam ganhar a melhor nota? Como que avalia o melhor bilhete de suicídio? Olha, não tem
como você pensar que o negócio desse ia dar certo. Enfim, você imaginar que em pleno 2017 tem gente ainda com medo do julgamento dos outros e tem escola pedindo bilhete de suicídio de lição de casa, não era pra ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia? Ó, só pra aliviar o vídeo, vamos pôr essa imagem aqui de bichinhos fofinhos, tá bom? Só pra tornar o vídeo um pouco mais leve. Espero que você tenha gostado. Se assistiu até aqui, deixa o seu like, me siga nas outras redes sociais, siga também a produção no Instagram. Até o próximo vídeo e tchau!